Existe um lugar no coração de uma das maiores cidades do Brasil onde o tempo parece ter parado. Ruas estreitas, lanternas vermelhas balouçando ao vento e um silêncio que não condiz com o burburinho da metrópole. É no bairro da Liberdade, em São Paulo, onde uma história esquecida pela maioria insiste em se repetir. Uma história que poucos ousam contar e menos ainda conseguem ouvir até o fim. Durante anos, moradores relataram o desaparecimento de pessoas, turistas, entregadores, jovens curiosos. Mas havia um padrão. Todos desapareciam após entrar em um conjunto de becos próximos à Rua dos Estudantes. Um labirinto de construções antigas, lojas desativadas e portas vermelhas com símbolos orientais. Ninguém que atravessou aquele portão de ferro enferrujado jamais voltou. Ninguém. Em 2022, uma repórter investigativa chamada Clara Okada decidiu ir além das lendas. Com descendência japonesa e natural do bairro, ela conhecia as histórias desde criança. Cresceu ouvindo os sussurros, vendo os altares improvisados nos fundos das lojas, sentindo que algo observava das sombras. Quando começaram a circular relatos sobre um culto subterrâneo operando nas entranhas do bairro, Clara viu a oportunidade de sua carreira. O que ela não sabia é que aquilo não era apenas uma matéria, era um aviso. Clara desapareceu. Sua última mensagem de voz foi enviada às 3h33 da manhã. Na gravação, ela sussurra: "Eles usam máscaras de porcelana. Estão me vigiando. Eu ouvi meu nome entre os cantos. Eles sabem que eu estou aqui." O corpo de Clara nunca foi encontrado, mas seu gravador foi deixado na escadaria do templo budista no alto da colina, junto de uma flor de lótus queimada. Desde então, quem toca nesse assunto é silenciado. Quem investiga, desaparece. Mas hoje você vai ouvir a história que tentaram enterrar. O culto ainda está lá. Ele não se esconde mais. Ele espera. E talvez, ao fim desta história, ele esteja esperando por você. A Liberdade é conhecida como o coração da cultura oriental no Brasil. Mas à noite, o bairro se transforma. Os letreiros em kanji piscam com menos vigor e o cheiro de incenso se mistura a algo mais denso, mais antigo. Os becos ganham vida própria, como se respirassem através das rachaduras das paredes. Clara Okada conhecia aquele lugar melhor do que ninguém. Filha de imigrantes, ela cresceu entre bancas de mangás, barracas de tempurá e as histórias contadas por sua avó. Lendas antigas, trazidas do Japão e adaptadas ao medo de uma nova terra. Sua avó falava de espíritos que se escondiam nas sombras, de pactos selados com sangue e de olhos que nunca dormiam. Desde pequena, Clara via coisas que outros ignoravam. Figuras que passavam por espelhos, sombras que não pertenciam a ninguém e os tais homens de máscara branca, como sua avó os chamava. Eles surgiam em noites de lua nova, imóveis, apenas observando. Mesmo quando adulta, Clara nunca esqueceu. Tornou-se jornalista com foco investigativo, obcecada por histórias não contadas. E o bairro, seu próprio lar, parecia esconder a mais perigosa de todas. Nos últimos 2 meses, 7 pessoas haviam desaparecido. Todas dentro de uma área de 3 quarteirões, delimitada por 3 símbolos gravados nas calçadas. Um triângulo de pedra, com marcas circulares ao redor. A polícia dizia que eram desaparecimentos comuns. Clara sabia que não. Algo naquela geometria a incomodava, e havia os relatos. Entrevistou discretamente comerciantes antigos que ainda mantinham negócios de família ali. Muitos se recusaram a falar. Outros exigiram anonimato, mas todos disseram a mesma coisa. Há algo embaixo do bairro. Ela começou a reunir provas, fotografias de marcas nas paredes, vídeos com cânticos distantes durante madrugadas, objetos deixados em esquinas, bonecas com olhos arrancados, potes de cerâmica com sangue coagulado. E sempre, sempre as máscaras. Foi então que Clara decidiu entrar no beco. No coração da rua Galvão Bueno, entre 2 lojinhas de produtos esotéricos,
Havia uma viela que parecia fora do tempo, uma entrada de pedra com um portão de madeira escura, cravejado com símbolos que ela reconheceu vagamente dos livros de ocultismo. Ao atravessar aquele portão, seu gravador continuou ligado. O que foi captado nos minutos seguintes é tão perturbador que até hoje circula como uma das últimas provas do que ocorreu. São 2h41 da manhã. Estou passando pelo portão, o ar aqui é mais pesado. Tem cheiro de terra molhada e uma ferrugem. Estou descendo uma escadaria. Parece não ter fim. Estou ouvindo cantos, vozes. Não tenho certeza. Se alguém encontrar isso, me perdoe. A história de Clara não é apenas sobre coragem. É sobre o que se esconde quando todos escolhem fechar os olhos. É sobre o que acontece quando alguém decide encarar o abismo. E o abismo encara de volta. Mas quem é Clara realmente? E por que ela foi a única que ouviu seu nome entre os cantos? Talvez ela já estivesse marcada muito antes de cruzar aquele portão. Clara não fazia ideia do quanto sua vida estava prestes a mudar. Quando os pés tocaram o último degrau daquela escadaria fria e úmida, ela se viu diante de um corredor estreito. As paredes eram de pedra negra e absorviam a luz de sua lanterna como se fossem feitas de sombra viva. No teto, símbolos desconhecidos pareciam se mover levemente sempre que Clara desviava o olhar. As vozes, antes distantes, agora vinham de todos os lados. Era como se o ar estivesse cheio de murmúrios, cada um tentando contar um segredo diferente. Ela avançou devagar, gravando tudo. Seu coração batia forte, mas ela se recusava a parar. Passou por nichos nas paredes que pareciam túmulos verticais, dentro deles máscaras, cada uma diferente, mas todas feitas de porcelana branca. Algumas tinham traços orientais, outras indígenas, outras sem traço humano algum. Clara parou diante de uma porta dupla entalhada com o mesmo triângulo de pedra das calçadas. Ela empurrou devagar. Do outro lado, um grande salão subterrâneo se revelou. No centro, uma figura imóvel vestida de vermelho. Uma máscara branca escondia seu rosto. Ao redor dela, dezenas de outros com as mesmas vestes e máscaras, todos ajoelhados, murmurando em uníssono. Ela começou a filmar, mas foi aí que tudo mudou. Um por um, os encapuzados se viraram para ela. Os murmúrios cessaram. O silêncio gritou. A figura central ergueu a mão e apontou. Clara recuou um passo. Algo se moveu atrás dela. Ela correu. A partir daqui, o que se sabe vem apenas do gravador, recuperado mais tarde no templo. A próxima parte da gravação dura exatos 17 minutos e 44 segundos. Ela respira com dificuldade, tropeça, grita, chora. Em certo momento diz: "Eles sabem quem eu sou. Eu vi minha foto num altar", corta para a estática. Mas nos segundos finais da gravação há um som nítido, um sussurro em japonês. O sacrifício está completo. No mundo da superfície ninguém sabia. Clara desapareceu como os outros, mas o culto não parou. Pelo contrário, ele ganhou força. Mais pessoas começaram a relatar presenças estranhas, máscaras aparecendo em frente às casas. Um número repetido em pichações, 333. O bairro estava acordando. E Clara? Talvez ela nunca tenha saído de lá. A gravação de Clara termina, mas algo dentro do templo havia sido despertado. Não apenas para ela, mas para todos que ousaram ouvir sua história. Aquela mensagem espalhou-se como um vírus invisível, infectando curiosos, obcecados, conspiradores. Entre eles, um jovem youtuber chamado Rafael Tsukuda. Rafael era cético, mas também movido por views. Seu canal de teorias e mistérios urbanos ganhava atração, e a história de Clara parecia o conteúdo perfeito. Decidiu refazer seus passos. Mesmo percurso, mesma viela, mesmo horário, ao vivo. A transmissão começou às 3h03 da madrugada. O chat explodia com mensagens ansiosas, emojis assustados e apostas de que tudo não passaria de encenação. Rafael, com uma GoPro no peito e microfone de lapela, caminhou até o portão. A entrada, antes deteriorada, agora parecia restaurada. Madeira polida, lanternas acesas, um leve perfume de incenso no ar. O relógio marcava 3h13. Assim que cruzou o portão, a live travou por 6 segundos.
Quando a imagem retornou, Rafael estava parado diante da escadaria. Sinais de áudio começaram a falhar. Vozes em japonês misturadas ao som ambiente. O chat começou a ficar instável. Mensagens dizendo: tem algo atrás dele. Olha a sombra. Não é ele que está filmando. Rafael continuou, descendo os degraus narrando a experiência. Mas sua voz soava cada vez mais distante. Quando chegou ao salão subterrâneo, não havia mais figuras encapuzadas. Apenas uma única máscara no centro da sala. Uma máscara branca. Ele se aproximou. Colocou a máscara. A live cortou. Por quase 3 horas, a transmissão ficou fora do ar. Até que voltou, de forma inexplicável. A câmera mostrava o rosto de Rafael, imóvel, encarando a lente. A máscara agora estava parcialmente rachada. Seus olhos fixos, como se não piscassem. Atrás dele, dezenas de figuras mascaradas lentamente emergindo da escuridão. O chat explodiu, mas Rafael não se movia. Então ele falou: Clara me mostrou o caminho. Agora eu sou o arauto. Todos devem ver. A tela piscou. O vídeo terminou abruptamente. O canal foi excluído menos de 1 hora depois. Mas o arquivo foi replicado, repostado, cortado, espalhado. Uma nova febre começou. O desafio das 3h33. Jovens iam até a Liberdade tentando encontrar a viela. Muitos voltavam. Outros não. E os que voltavam, mudavam. Suas redes ficavam mais silenciosas. Seus olhos, menos vivos. Muitos passaram a usar máscaras em vídeos sem motivo. Alguns falavam em revelação, em caminho, em a hora está próxima. O culto não precisava mais se esconder. Ele havia se adaptado à internet. A cidade começou a sentir os efeitos. Eventos inexplicáveis nas redondezas. Apagões de energia. Sons de tambores durante a madrugada. Desaparecimentos em registros não oficiais. Mas o mais estranho era a repetição constante do número 333. Pichações, sonhos, placas quebradas, tudo remetia a esse horário. Como se aquele momento entre a noite e a alvorada fosse um portal, um ritual contínuo. E quem olhasse fundo demais para ele, talvez fosse puxado para dentro. A última gravação conhecida do culto surgiu em um pendrive deixado misteriosamente na redação do jornal onde Clara trabalhava. Não havia remetente, nenhuma digital, apenas uma etiqueta colada. Final. O conteúdo do vídeo é perturbador. Inicia com imagens tremidas de uma câmera noturna. Parece ser de um telefone celular. A filmagem mostra a viela no bairro da Liberdade, mas com uma diferença fundamental. No vídeo, ela está em ruínas. As construções ao redor estão queimadas e há marcas de violência nos muros. Sons distantes de sirenes e choros podem ser ouvidos ao fundo. A câmera avança até o portão. Ele está entreaberto. Atrás dele, uma figura com a máscara rachada de Rafael Tsukuda observa, imóvel. A voz que surge então não é a dele. É feminina, mas distorcida. Você quis saber a verdade, mas não há como desver. O vídeo então mostra rapidamente, em cortes velozes, imagens de arquivos antigos. Clara em uma redação. Rafael com amigos. Máscaras sendo moldadas à mão. Altares com fotos queimadas. Uma sala escura com velas formando um triângulo. E ao centro, uma cadeira de madeira, ocupada por alguém imóvel, encapuzado. A câmera treme. Há gritos. O vídeo cai no chão. Vemos pés descalços correndo sobre pedras molhadas. E então, silêncio. O último frame mostra a tela de um celular com o relógio travado em 3h33. Após esse evento, todos os envolvidos com a investigação desapareceram. O jornal fechou. Os vídeos sumiram da internet. Canais que repostavam o conteúdo relatavam invasões, panes técnicas e, em alguns casos, desaparecimentos físicos. Mas a pergunta ficou no ar. Clara realmente foi vítima do culto? Ou ela foi a criadora? Teorias começaram a emergir. Uma das mais assustadoras afirmava que Clara havia descoberto uma antiga seita que operava muito antes da fundação da Liberdade. Um culto milenar que havia se adaptado ao Japão feudal, migrado para o Brasil com os primeiros imigrantes e se infiltrado em estruturas políticas e espirituais.
Essa teoria sugere que Clara, ao investigar demais, acabou sendo absorvida, e que Rafael foi seu escolhido para abrir o portão. Outros dizem que tudo foi uma grande encenação com final trágico. Mas então por que tantos desapareceram? Por que o número 333 continuava surgindo em locais aleatórios? E por que moradores do bairro ainda ouvem cânticos durante a madrugada, mesmo com o beco supostamente lacrado pelas autoridades? Em 2025, uma nova onda de desaparecimentos reacendeu os rumores. Um grupo de adolescentes que grava um vídeo para o TikTok desapareceu próximo à Rua da Glória. Um deles, dias antes, havia postado um comentário em um fórum oculto. Vamos tentar entrar no beco de novo. Dizem que se você levar uma flor de lótus branca e uma vela preta, o portão se abre. O grupo não foi encontrado, mas uma única foto surgiu no perfil de um deles 3 dias depois. Uma imagem escura. Ao fundo, figuras com máscaras. E no centro, uma mulher. Ela usa uma máscara rachada, mas seus olhos são claramente os de Clara Okada. Você ouviu a história completa. Clara Okada, Rafael Tsukuda, o culto, o portão. Tudo isso poderia ser apenas uma lenda urbana, uma ficção assustadora criada para entreter, ou talvez não. O que torna essa história diferente é o modo como ela se recusa a morrer. Ela se reinventa, se adapta, como uma sombra que muda de forma conforme a luz muda, como um vírus que encontra novos corpos para se espalhar. E agora, talvez ela tenha encontrado você. Talvez, enquanto você ouvia essa história, algo tenha escutado você também. O bairro da Liberdade continua lá, vibrante durante o dia, inquietante à noite. Aqueles que moram por lá dizem que tudo voltou ao normal, que não há o que temer. Mas aqueles que prestam atenção, que caminham tarde da noite ou escutam com cuidado, ainda relatam sons vindos de becos que já deveriam estar fechados. Ainda veem figuras mascaradas refletidas em vitrines vazias. Ainda encontram flores de lótus queimadas em portas que jamais se abriram. A lenda vive, o culto respira, e o portão talvez nunca tenha se fechado. Se você chegou até aqui, parabéns. Poucos têm coragem de seguir até o fim, mas eu preciso te alertar. Não assista de novo essa história às 3h33 da manhã. Dizem que é nesse momento que as máscaras já não são só parte da narrativa. Dizem que é nesse instante que eles atravessam. E agora que você sabe, talvez eles também saibam. Se gostou dessa história, confira no canal outras histórias como esta. Comente o que achou. Compartilhe com quem ama o inexplicável e... cuidado ao andar sozinho. Você viu algo? Ouviu algo? Tem uma teoria? Escreva nos comentários. Mas lembre-se, certas verdades não querem ser reveladas. Inscreva-se para mais narrativas sombrias e ative o sininho. Assim você não perderá a próxima vez que o portão se abrir.